A semana foi marcada por mudanças em cadeiras importantes no Ministério da Justiça. Também teve puxada de cadeira no PSDB. Mas a personagem da semana foi a reforma da Previdência. E no telão aqui, nosso time de comentaristas agora com João Borges. João, vou começar o balanço da semana por você que chegou agora. O que você tem para contar para a gente? Olha, eu vou começar, boa noite Natuza, boa noite a todos, juntando dois assuntos que eu acho relevantes dessa semana para um ângulo diferente, que é o seguinte: entra em vigor a reforma trabalhista, uma mudança importante que a gente tem que, ao longo do tempo, avaliar os efeitos e impactos. E a reforma da Previdência, que está nesse vai e não vai, e não sabemos se vai mesmo. Chamando a atenção para duas coisas. Esses dois assuntos importantíssimos começaram a ser discutidos ainda na década de 90 pelo governo Fernando Henrique. A reforma trabalhista terminou sendo aprovada. A reforma da Previdência, a gente não sabe se vai, e se for, será uma reforma capenga que vai exigir que a discussão continue já no ano que vem e certamente em 2019. Só um histórico, no Fernando Henrique, por um voto ela não foi aprovada. Um voto errado do Candi. Que era do partido do governo. Exatamente. E ela está até hoje, 20 anos depois, sendo tratada. E que a idade mínima daquela época era de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Então, só para concluir esse tema, quer dizer, coisas importantes, como o país demora para resolver. E parece que precisa que a situação do país se agrave para que se enfrente o problema. É um conviver com o problema por décadas, quando a gente já podia estar discutindo outros temas, se esses tivessem sido superados a tempo. Eu ia de reforma da Previdência também, ainda que ela mostre uma crise que o Camarote falou dela no blog, falou aqui, a crise da comunicação social do governo. Mas naquele momento em que o presidente parecia jogar a toalha, em relação à reforma da Previdência, o que aconteceu foi a necessidade que a comunicação do governo teve de exibir o presidente da República, só que ele estava diante de parlamentares, e diante de parlamentares é um discurso, diante do mercado é outro. Deu tudo errado, teve que começar do zero, mas eu chamo a atenção para a embocadura que o governo pegou na reforma da Previdência agora, que é o de combate aos privilégios. Então, hoje a reforma da Previdência tem mais chances de ser aprovada do que na semana passada, diante dessas negociações todas que estão acontecendo. Mas eu destacaria N coisas dessa semana que foi pulverizada, mas o papel de Raquel Dodge, em cada momento ela vai surpreendendo, mostrando o jeito dela de atuar. O último foi que ela negou a Gedel Vieira Lima, por exemplo, a oportunidade de saber quem foi que revelou onde era o bunker do dinheiro, aquele apartamento com 51 milhões de reais. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem, importante. Eu vou voltar com o tema do PSDB. Essa frase, eu acho que da Miriam Leitão, que eu estava falando mais cedo aqui, que ela afirma o seguinte: a impunidade subiu a cabeça do senador Aécio Neves. Então, esse é o gesto mais forte. Você tem ali uma ousadia de um senador, um parlamentar, que já deveria ter deixado o comando do partido, que está fazendo o partido sangrar do ponto de vista de imagem. Lá atrás a gente viu, ele permaneceu, insistiu, passou a presidência interinamente para o exercício do Tasso Gereissati, e no momento ali mais difícil ele foi aconselhado: não sai em definitivo do partido, não. Ficou, continuou como protagonista, foi afastado, depois retomou o mandato, aí por uma decisão já do Senado Federal, mas ele com imagem muito arranhada, e ali fazendo uma associação ali, eu diria, do abraço dos afogados, de um governo, o governo Temer, com muita dificuldade de impopularidade, e ali o próprio Aécio, e ali um governo também com dificuldade de imagem, um Aécio ali se agarrando no governo. Ali você tem, que foi a própria crise aí que usou pela primeira vez essa expressão. E você tem, ao mesmo tempo, um grupo do PSDB, que aí começa a semana com o Fernando Henrique, tentando fazer o desembarque. E ali gerou